Olá, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Fiquem à vontade, até porque todos estão nas suas casas. E vamos agora para a terceira parte da série de mensagens Não Se Preocupem. Eu deixei o melhor para o final. Então, talvez para alguns ainda não estava fazendo muito sentido tudo que eu falei. E para outros, eu sei que ainda tudo que eu tinha falado aparentou ser um pouco utópico ainda. A questão da vida espiritual, ela ser prática, ser usual, ser do dia a dia. Muitas pessoas ouviram as duas mensagens, mas ainda elas falam a elas mesmas e elas vieram me procurar expondo isso, que tem dificuldade de viver essa vida espiritual. Então, essa terceira parte, ela vai fechar tudo, eu acredito, vai fazer sentido para todos. E na primeira, a gente viu no dia 7, eu falei sobre uma vida insatisfeita, que o enfado toma conta, que a depressão muitas vezes é o único caminho que resulta. Eu falei da falta de uma vida espiritual, os efeitos destrutivos. Foi a primeira parte dessa série de mensagens. E que as pessoas, na segunda série, a gente viu que as pessoas olham para essa vida espiritual, essa vida com o Espírito Santo, de uma maneira utópica, como se não fosse real, como se não fosse ocorrer. E eu expliquei na segunda parte que o propósito do ministério de Jesus é nos incluir nessa vida. Então, a primeira dos efeitos destrutivos a não vivermos essa vida espiritual, que se resume que a gente vai se preocupar tanto, que vamos ficar tão enfadados, tão insatisfeitos, que podemos ficar até depressivos. E a segunda parte foi que o propósito do ministério de Jesus é nos incluir nessa vida espiritual que ele viveu. E agora, na parte 3, a gente vai ver como. É muito fácil falar que você tem que fazer tal coisa, que você tem que viver tal coisa, que você tem direito a tal coisa. Só que aqui eu vou te falar como você vai chegar a viver e como você vai chegar a se apossar daquilo que você tem direito. Amém? Antes da gente iniciar, eu queria dar um aviso sobre a generosidade da igreja. Tem até aqui, eu vou falar sobre hoje, algo muito importante, que é um pouco sobre isso que eu estou te falando agora. Aquelas pessoas que elas realmente se veem como família, como comunidade na nossa igreja secreto, elas mantêm as suas contribuições e assim, normalmente elas não pararam e não cessaram. E é muito interessante isso, porque Deus espera de nós fidelidade. Não é sobre isso que eu vou falar aqui, mas Deus espera de nós fidelidade. Só que eu acredito que quando nós entendemos a Cristo, nós entregamos muito mais do que a fidelidade. Nós entregamos tudo que nós temos, em alegria, em amor. Então a gente faz além da regra, além do mínimo. A gente faz em alegria, nós nos tornamos generosos de fato. Alguém que faz o básico, o ordinário, o normal, ele não é uma pessoa generosa ou extraordinária. É fato isso, qualquer área da vida. Se o funcionário ele faz simplesmente aquilo que ele é pago para ser feito, ele está fazendo o ordinário, normal. E quando ele faz além, ele está sendo extraordinário. Então, essa é a diferença. E nas contribuições, funciona da mesma forma. Aqueles que se identificaram como família na igreja, eles é muito bonito de ver, é lindo, porque você está vendo uma vida espiritual ali de fato. Eles estão ali se envolvendo, frequentemente contribuindo e em alegria. E isso é lindo. Jantou sua família? Você tem uma alegria em os mantenedores aí das suas casas. Vocês têm alegria de ser os provedores. É uma alegria, não é em tristeza. Já notou? Então, quando nós estamos na família, em igreja, em comunidade, esse mesmo sentimento de alegria, de contribuição, de prover, ele se faz presente. Então eu quero falar para você, não importa o valor da sua contribuição, não importa o valor. Todos entendam, Deus olha o seu coração. Então quando você entrega a sua contribuição, mesmo que um outro possa entregar uma contribuição muito maior, eu quero que você entenda que você faz parte de tudo isso que nós estamos vivendo. Por mais que a igreja ela acaba não tendo os custos do auditório do hotel, ela ainda tem que pagar diversas despesas que a igreja como comunidade tem. Então, todos que estiverem contribuindo, eu queria dizer parabéns e fico feliz de ver o coração de muitos e você está
investindo, mantendo e ampliando o reino de Deus aqui na terra. Por isso, aqueles são da igreja, nos grupos de WhatsApp, lá vai ter os endereços de transferência bancária, assim por diante, contribua. E você que não é, e você quiser fazer parte também dessa generosidade da Igreja Secreto, me procure alguém e ele vai te passar o caminho para tal. Amém? É isso. Bom, vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, eu oro, Pai, sobre cada pessoa que esteja assistindo, ouvindo essa palavra e que nós possamos realmente viver uma vida espiritual. Jesus, que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, que o Senhor consiga nos revelar, que o Espírito Santo consiga nos convencer. Jesus, me usa aqui neste lugar, neste momento, para poder falar ao coração de tantos que vão escutar essa mensagem. Que o seu reino, que a sua vontade não seja teoria, mas seja uma prática em nossa vida. Assim oramos, assim pedimos a Ti, em Teu nome oramos, diga amém. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá para a terceira parte. Essa série eu tenho um encanto, eu gosto de todas as séries da igreja, mas essa eu tenho um encanto um pouquinho maior. Por quê? Na minha vida cristã, no início, eu achava muito improvável eu conseguir estar nessa caminhada cristã. Eu achava, não é para mim. Tem aqueles mais revoltados, que eles dizem assim, não é para ninguém. Ninguém vai conseguir caminhar com Deus, viver segundo a sua vontade, executar o ministério. Ninguém consegue. Quem diz que consegue é mentiroso. Esses são os mais revoltados. Os mais bravos. Eles assim, não, tudo é mentira, tudo é hipocrisia, porque muitas vezes ele teve experiências com pessoas que eram hipócritas e mentirosas, e muitas vezes a experiência dele mesmo, que ali ele viu que ele acha que ninguém consegue viver uma vida espiritual. Mas eu não era tão revoltado assim. Mas, sinceramente, eu achava que muitos conseguiriam viver essa vida espiritual, menos eu. Lembrando, o que é essa vida espiritual? Essa vida de relacionamento com Deus. Essa vida com o Espírito Santo. Essa vida de santificação, de unidade, de renúncia, de propósito, de missão, de entrega. Essa vida espiritual que eu estou falando. Essa vida de santidade, para mim, isso parecia algo muito distante. Essa vida em comunidade com a igreja parecia algo inóspito, parecia algo improvável. Essa vida de conhecimento bíblico parecia tão distante de mim, tão difícil. Para mim era, durante muito tempo. Por isso que eu tenho essa consideração por essa série muito grande. Porque ela é especificamente para as pessoas que não conseguem viver uma vida espiritual mais profunda. Lembra na primeira parte que eu falei? Essa série é para todos, a gente vai abençoar a todos, mas é especialmente para aquelas pessoas que olham outras tendo vida com Deus, em intimidade, em santidade, olham para elas e enxergam para si mesmo e pensam, pô, eu não consigo. Porque eu fui essa pessoa durante muito tempo. E eu, sinceramente, às vezes eu acho que eu volto a ser ela. Eu olho para essa vida espiritual assim e eu penso, meu Deus, eu acho que eu não consigo. E no final das contas eu faço aquilo que eu vou te falar para você fazer hoje. Então eu volto ainda a me lembrar, volte a fazer isso para que você consiga viver essa vida espiritual que eu tanto falei sobre na segunda parte e como eu falei que os efeitos são destrutivos se a gente não vivê-la. Amém? Bom, o texto que eu vou usar ainda é o mesmo, Mateus 6, 31 a 33, que diz assim: Entretanto, Jesus orienta, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém. Daí que eu tirei o nome, não se preocupem, quando Jesus orientou aos seus discípulos. Bom, a gente sabe, e algo na Igreja Secreta que todo mundo entende isso, que a salvação é um dom de Deus. O segundo encontro da Igreja Secreta, dia 25 foi o primeiro, não sei qual é a data, foi o segundo. O segundo encontro, nós falamos do encontro com Jesus com Paulo. E o encontro com Paulo é evidência que a salvação é um dom de Deus. É Deus que entrega, é Deus que faz alguém ser salvo. Então, a questão que a salvação é um dom de Deus
é algo básico e coerente em relação às pessoas da igreja secreta. O que talvez às vezes as pessoas não saibam é que a vida espiritual também é um dom dado por Deus. Então essa vida espiritual que nós possamos ter, ela continua não sendo apenas proveniente daquilo que fazemos, mas sim de que Deus nos entrega. Entenderam? Então é a salvação e essa vida espiritual. Então, isso tem que estar muito claro. É o Senhor que faz. Mas, não é porque a salvação é um dom de Deus que a gente vai esperar de uma forma passiva ela. Não, a gente vai buscá-lo a Deus. E a vida espiritual também, por mais que ela é um dom de Deus, a gente não pode agir de uma maneira passiva em relação a ela. Então, a gente ainda não devemos simplesmente esperar o reino de Deus, esperar passivamente ele. Não, porque foi orientação de Jesus. Mateus 6. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A salvação, a vida espiritual, algum feito do Espírito Santo são dons de Deus, é Deus que faz, mas ele não nos quer de uma maneira passiva em relação a essas coisas. Então Jesus nos incentiva a buscar, e isso requer esforço. Vamos lá no texto de Mateus, capítulo 16, verso 24, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que interessante. Assim como Jesus fez, ele pede seus discípulos fazerem. Volto a dizer, o reino de Deus requer esforço. Requer esforço. A vida espiritual, então, a gente tem que entender que ela, sem disciplina, ela é impossível. Não tem como. Podemos pedir para Deus, e Deus que realmente nos dá, mas se nós não tivermos disciplina e não nos esforçarmos a vivê-la, não tem sentido, não vai ser possível. Então, viver essa vida espiritual sem esforço, volto a dizer, não tem como. Se você não se esforçar, os efeitos destrutivos de não ter essa vida, eles vão ser ocasionados. Se você não se esforçar, a fé que você tem, que Jesus Cristo quer te incluir na mesma vida que ele teve, não vai fazer sentido, porque não vai ter obra nenhuma essa fé. É necessário esforço. Beleza. Agora, o que define que a gente vive ou não vive essa vida espiritual? É algo muito simples. A sua capacidade e sensibilidade em ouvir o Espírito Santo. Entenda, se você ouvir o Espírito Santo, você obedece o Espírito Santo. A questão é ouvi-lo. Então, o que define se você vive, o que define se você consegue viver essa vida espiritual é a sua sensibilidade de ouvir ao Espírito. É incrível conviver e viver com pessoas que mantêm um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É incrível. Porque essa pessoa, ela nunca vai estar com aqueles efeitos destrutivos da falta da vida espiritual. Ela vai estar cheia de fé, cheia de alegria, cheia de paz, mesmo as circunstâncias não dizendo isso. A preocupação, o enfado, a insatisfação, a depressão não vai tomá-la conta. A carnalidade dela não vai falar mais alto do que a espiritualidade dela. E é muito interessante que essas pessoas que conseguem manter essa sensibilidade ao ouvir o Espírito, elas se mantêm constantemente incentivadas, empolgadas. Não estou falando que elas não podem tropeçar, cair, desanimar diversas vezes. Eu estou dizendo que constantemente não vai ser esse o caminho que ela vai tomar. Nós devemos aprimorar a nossa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. E eu não estou falando aqui de ter uma experiência com o Espírito Santo e uma visitação dele, que eu acredito que possa ocorrer. Não estou falando apenas isso, estou falando constantemente. As pessoas sensíveis ao ouvir o Espírito Santo, elas são dedicadas na doutrina. Elas são dedicadas em conhecer a palavra de Deus. Elas são cheias da vontade de Deus, que é cheias da palavra de Deus. Elas têm ciência disso. Vida espiritual, quem tem uma vida espiritual vai viver uma vida muito dedicada à palavra, à oração, porque o Espírito Santo vai levar essa pessoa a viver isso. Entende? Então, o que define essa vida espiritual é a sua sensibilidade em eu conseguir ouvir. A gente convive com preocupações constantes, com cargas demasiadas, e tudo isso, essas circunstâncias, tristezas, preocupação, insatisfação, enfados,
Tudo isso, entenda, faz muito barulho. Barulho. Quando você tá, mulher consegue, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não. Se eu ouvir um barulho, ouvir uma pessoa fazendo algo, eu estou prestando atenção naquilo, eu não sei mais o que eu estava fazendo. Na igreja, todo mundo sabe que se alguma coisa acontece, eu paro tudo. Eu falo, vamos lá, o que é isso? Aconteceu alguma coisa? Não que eu estou mal-humorado nem nada. Aqui a questão, a minha mente não consegue. Eu acho que mulher tem ela consegue mais isso. Mas até a mulher, se ela quiser fazer bem feito alguma coisa, eu recomendo que ela faça só aquilo. Então não é só a mulher, é a mulher, o homem. O homem é mais evidente essa necessidade. Mas qualquer pessoa, eu recomendo quando ela for fazer alguma coisa, necessário que ela esteja ali, não é? Porque uma coisa vai tirar a sua atenção. As preocupações, as ocupações, as insatisfações, elas fazem muito barulho em nossa mente. E esse barulho nos faz não escutarmos o Espírito Santo. O barulho. Somos surdos. E a gente precisa aprender a ouvir. Ele fala constantemente conosco, constantemente. Pessoas falam, o Deus está em silêncio. Deus nunca está em silêncio. O Espírito Santo constantemente está em intercessão por nós. A palavra de Deus está constantemente disponível a você usufruí-la. Deus nunca está em silêncio. O problema é que tem muito barulho ocorrendo em sua mente. E esse barulho tem te impedido de viver essa vida espiritual. Quando a gente aprende a ouvir ao Espírito, a gente obedece. A questão, as pessoas acham muito... É complicado eu explicar isso aqui, eu nem vou poder falar tanto em detalhes, mas é o seguinte, lembra que eu te falei do Bill Johnson, que ele fala da informação, que aí tem 17 polegadas, vira uma revelação, que seria aquilo que você entende, se torna revelado e você acredita de fato naquilo e não é simplesmente uma informação na mente. Tem pessoas que elas não conseguem obedecer a Deus em determinadas questões, elas não conseguem se entregar em determinadas questões, sacrificar em outras questões, então elas têm diversas limitações a respeito de Deus mesmo. A questão não é que ela não conhece, ela até diz, não, eu sei o meu erro, mas sinceramente a pessoa não é revelada. Quando a gente escuta o Espírito Santo, automaticamente nós obedecemos. É uma força que provém de Deus, é uma santificação que provém de Deus. É tão importante sermos sensíveis ao Espírito, porque a nossa santificação depende disso. Não do seu esforço. Entendeu? Se você for se esforçar, se esforce em ter intimidade do Espírito Santo. Porque a tua santidade provém dele, provém dessa voz. E acredito que você esteja me entendendo. Porque às vezes você está se cobrando tanto, você está se machucando tanto, você está se punindo tanto, se acusando, se condenando tanto, onde você na verdade deveria usar toda essa sua força que você está fazendo isso em se esforçar em ouvir o Espírito Santo melhor, porque ele está constantemente falando contigo. Jesus estava sempre escutando o Pai dele. O cerne da oração não é falar, e muitas pessoas acham que oração é falar, né? Eu vou lá, falo tudo, peço um monte de coisa. Meu irmão, isso não tem sentido. O cerne, a principal questão da oração é ouvir. É ouvir. Se você conseguir ouvir a Deus, você vai conseguir permanecer em obediência. Entende? Então, assim, não estou falando que é errado falar, pedir, tudo bem. Mas uma coisa mais importante da vida de oração é você ouvir. Porque a partir de você escutar a sua palavra, pelo seu espírito, isso vai ser proveniente de toda a sua obediência. Lembrando, que nós ouvimos a Deus pelo próprio Espírito, mas também ouvimos a Deus pela voz de outra pessoa, por uma pregação, por uma leitura, e assim consecutivamente. Bom, aí chegamos ao ponto de eu explicar como isso é possível, como nós possamos viver essa vida espiritual. Nesse encontro eu vou te falar 2 disciplinas. Existem várias disciplinas espirituais, muitas mesmo, quem sabe um dia a gente vai elencar todas, falar sobre todas, mas eu queria falar sobre 2 para mim, que são talvez as mais importantes, que é a disciplina de solitude e a disciplina de comunidade. Para mim são as mais importantes,
Vamos lá, a de solitude. Primeiro, o que é solidão? Solidão, no dicionário diz, estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só. Solidão. A solitude é, pelo dicionário, condição de quem se isola propositalmente ou está num período de reflexão e de interiorização. No meio cristão é muito usada essa palavra solitude, um isolamento proposital por um período. A solitude é uma disciplina espiritual. É um tempo separado para Deus, uma atenção ininterrupta a Deus. Mateus 6,6 diz, que é da onde nós tiramos o nome da igreja secreta. Mas, ao orar, entre em seu quarto e feche a porta. Ora seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Algo que eu já expliquei aqui na série Casa de Oração e diversas vezes na igreja, é que o secreto não é só esse momento de solitude. O secreto pode ser constante em toda a nossa vida, em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas, não vou falar sobre isso novamente, mas nesse verso, Deus ele expõe muito o tempo de solitude que é necessário, esse momento intencional, proposital, ininterrupto de atenção a Deus. Então, solitude é uma das disciplinas mais necessárias. Só que ao mesmo tempo que ela é a mais necessária, talvez, ela seja uma das mais necessárias, ela talvez seja uma das mais difíceis. Das mais difíceis. Eu acho a solitude mais difícil que a disciplina da própria leitura e estudo das escrituras. O tempo de solitude, para mim, talvez seja a mais difícil, sinceramente. A segunda mais difícil é a disciplina da comunidade. Mas a disciplina da solitude é a mais difícil, por incrível que pareça. Lembra na série Casa de Oração que eu falei que tem pessoas que vivem uma vida de fazer devocionais, só que há muito tempo elas não estão no secreto. Alguém ele pode ler a Bíblia, ler um livro e fazer uma determinada oração e não estar em solitude com Deus. Quantas pessoas façam isso? De uma maneira automática, protocolar, até religiosa. Vamos ver, a gente viu sobre isso aqui na série Casa de Oração. Para quem não assistiu, tá no canal do YouTube, procura lá Casa de Oração, são 3 partes essa mensagem. Mas não é fácil a vida de solitude. Uma vez que estamos a sós com Deus, sem pessoas, sem telefone, sem televisão, sem livro, ocorre uma coisa dentro da gente. Sem nada, sem ninguém, sem nada. Ocorre um caos interior em nós. O que na verdade sempre existiu esse caos, só que a gente já começou a prestar atenção nele. Você ficou sem nada, se fecha em seu quarto, só está com Deus. Quantas pessoas não conseguem fazer isso? Porque um caos que já existia com elas lá fora se revelou lá dentro. Porque o barulho que essa pessoa camuflava esse caos se encerrou. Ela acrescentava muito barulho. Televisão, celular, livro, compromisso, pessoas, trabalho, N coisas. E esse barulho camuflava esse caos que estava dentro dela. Só que quando a pessoa ela entra em solitude de fato, é muito difícil. Porque ela se encontra face a face com o caos que já existia dentro dela. E por isso, muitos desistem. Quantos começam, fazem compromisso, não, eu vou orar tanto tempo, vou estar com Deus tanto tempo, tal. Começa. 1, 2, 3 e encerra. 3 dias. E a pessoa nem percebeu, mas que ela não teve capacidade de ser confrontada com o próprio caos interior que já havia dentro dela. Muitas vezes a gente usa diversas distrações exteriores para esconder dúvidas, ansiedades, medos, maus pensamentos, conflitos insolúveis, sentimentos de ira e desejos impulsivos. Esse caos que eu te falei são essas coisas. E a pessoa usa de diversas coisas exteriores para esconder isso. Não é de se estranhar que tenha pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Porque elas não conseguem estar face a face do medo, da ansiedade, dos pensamentos maus, dos conflitos insolúveis, sentimentos de ira, desejos impulsivos. Elas não conseguem estar face a face. E são delas. Elas não conseguem ser confrontadas com aquilo que habita dentro delas.
A confrontação com nossos sentimentos interiores é dolorosa, a gente é bombardeado. Há inúmeras razões para a gente não ficar sozinho. Inúmeras razões. Entenda algo. Se nós queremos viver uma vida de solitude com Deus, tem que ser feito algo, que é, devemos destacar em nossa agenda essa disciplina. Se a gente não fizer isso, não vai haver vida espiritual. Se a gente não destacar em nossa agenda e ter essa disciplina de solitude, encontrar a Deus em solitude, em tempo exclusivo a Ele, nós não vamos desenvolver sensibilidade e ouvir o Espírito. Mas Pedro, você falou que o secreto é em todo lugar, é no quarto, é no trabalho, é na igreja. Concordo, e é mesmo. Só que é necessário nós termos um tempo exclusivo ao Senhor. Uma vez uma pessoa falou assim, não, mas agora eu oro sem cessar, em todo lugar. Eu falei, que bom. Só que se você não consegue orar um tempo exclusivo em seu quarto, está me dizendo que você ora sem cessar a todo tempo? É mentira, sinceramente, não tem sentido. Se você não consegue se esforçar, buscar a Deus em um certo momento do seu dia, e você diz que você busca 24 horas, meu querido, ou está me enganando ou está se enganando. É necessário nós colocarmos em agenda isso, como prioridade, como um compromisso, porque senão muito dificilmente vai ocorrer. A solitude é tão importante, por isso que a gente tem que se organizar, se planejar em fazer ela. Ela não vai acontecer de uma maneira esporádica, natural. Ela não é fácil. Sinceramente, acredito que ela seja uma das mais difíceis disciplinas. A gente pode separar 5, 10 minutos por dia, 1 hora, não sei, isso é variado. Uma vez eu tive uma ideia, até estava conversando na época com o pastor Francisco, da gente, na verdade ele não iria, mas estava conversando com ele sobre isso, o meu grupo doméstico que tinha, a gente se isolar durante uns 2, 3 dias, se isolar no local e ficarmos em silêncio, não poderia conversar, não poderia fazer nada, a não fosse orar, contemplar a Deus, ler a palavra, meditar. Faz muito tempo isso, faz mais de 1 ano. E era um tempo de solitude, olha, 2 dias, 48 horas, só que entenda, a gente tem que fazer isso diariamente, pode ser 2, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, eu não posso passar um tempo exato, por quê? Porque, por exemplo, depende do seu temperamento, depende da sua idade, depende do seu trabalho, depende do teu estilo de vida, depende da sua maturidade em viver essa disciplina. Então eu não posso te passar um tempo exato, mas o que eu posso te passar tem que existir isso constantemente, diariamente, essa é a verdade. Entende? É melhor ter 10 minutos diariamente do que 1 hora de vez em quando. É absurdo alguém querer ficar em tempo de solitude com Deus durante 4 horas numa sexta e depois de 15 dias voltar a ter esse momento. Não tem sentido. Não tem sentido você comer muito em uma vez, passar 7 dias sem comer, acreditando que aquela refeição vai te manter até lá e depois vai comer muito, depois não faz bem, não tem sentido nessa disciplina espiritual você agir assim. Você pode estar me ouvindo e eu sei que às vezes você nunca teve esse momento de solitude, às vezes. Tem pessoas que nunca tiveram, estão me ouvindo agora. Tem pessoas que estão me ouvindo, para elas é muito novo tudo isso. Só que entenda algo. Nós temos um destino final, que é buscar conhecer a Deus. Esse destino final, existe um caminho, existe uma estrada até ele. As disciplinas espirituais é essa estrada. Vai nos chegar a esse conhecimento de Deus, entendeu? Esse conhecimento, tanto que é Ele que nos dá, dele mesmo, mas nós precisamos das disciplinas, nós não teremos. Pode ter vontade, desejo, anseio por isso, mas não vai ocorrer se você não viver essa disciplina. Então você que tem dificuldades muitas vezes de orar, de estar em solitude, buscar a Deus, eu entendo você. Comece devagar, comece 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas marque na sua agenda. Não faça isso dirigindo, andando, cozinhando, não. Separe um momento, se feche em seu quarto, se feche no seu banheiro, se feche em algum lugar, se isola e em busca a Deus. Diariamente. A constância é muito melhor do que você ser muito tão intenso um momento só.
é melhor nós sermos simples, mas regulares. Existe uma história de um homem que ele fechava a porta da empresa dele, porque ele, no momento que ele se isolava, ele precisava desse momento com ele mesmo, não é uma história cristã, mas ele se isolava, ele fechava tudo. E as pessoas iam bater na porta, procurando ele. Ô fulano, tal. E ele ouvia aqueles batimentos na porta e que as pessoas não sabiam que ele estava se isolando, compreende? Elas não tinham essa noção. Só que chegou um momento que essas pessoas elas viram, não, todo dia, tal hora, ele fecha as portas. Eu não consigo contato mais com ele. O que quer dizer com essa história? Essa pessoa que se fecha, ela deveria ser você. E essas pessoas que batem na sua porta, elas são as distrações. No começo vai ser muito difícil. É celular, é o problema lá fora, é outra pessoa, é o compromisso, é a televisão, é tudo, é o sono, é o pensamento que voa, começa a pensar em várias coisas, é as distrações. No começo, as distrações, elas vão te consumir, elas vão bater lá na sua porta. Mas até um dia que essas distrações vão ver que elas não vão ser atendidas e elas não vão vir mais sobre você. Você vai ganhar maturidade nisso. O sono, a divagação mental, sabe? Ir na maionese, pensar na maionese lá, tipo, viajar na maionese, aliás. Você sai de si mesmo. Isso te prejudica. Então, não se importe, deixa elas bater na sua porta. Não desista, persista. Deus está presente por mais que não estamos escutando ou sentindo. Então, por mais que você não está sentindo alguma coisa, você acha que Deus não está falando com você, Deus está presente ali. Continue ali. As pessoas desistem porque elas começam a pensar assim, Deus não estou sentindo nada. Eu recomendo muito para quem está iniciando a vídeo oração, usar um relógio de oração, que seria uma lista. Sabe? Se você já está orando, não precisa seguir a lista. Vai não ver. Mas se você não consegue ainda, siga a lista. Mas é chato, parece que eu estou meio protocolar lá. Talvez no começo seja isso mesmo. Até você conseguir. Com o tempo, a gente vai criando expectativas de estar nesse lugar. A gente precisa estar. Eu começo a ficar com problema se eu não estou. Eu fico ansioso, fico nervoso. Essa vida espiritual, eu começo a não vivê-la e isso começa a ser evidente para mim. Então eu preciso estar nesse lugar com Deus. E não é só eu, isso é todo mundo. E se você não sente isso, é porque talvez você não tenha o hábito de estar. Mas no dia que você tiver, você vai ver como é importante de fato. Você vai ter evidência disso. Então a gente, com o tempo, a gente vai criando expectativa de estar nesse lugar de solitude. E é quando nós vamos esvaziando nós mesmos de nossas preocupações e a gente consegue ver que realmente nós nunca estivemos sozinhos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu estava falando, eu já emendei aqui Romanos 5, versículo 3 a versículo 5. Isso que é a experiência de viver essa vida espiritual de fato. Onde a perseverança, onde a tribulação produz a perseverança. Onde as crises e as circunstâncias que você vive, elas não te afligem, mas na verdade elas te levam mais para próximo de Deus. Se compreende, mudou completamente sua vida, sua forma de ver a sua visão de mundo, a sua forma de relacionar com outras pessoas, quem você é, como você pensa, como você sente, o que você ama, o que você odeia. Essa é a vida espiritual de fato. E a solitude é uma disciplina extremamente necessária para que você consiga viver isso. Nossa esperança está na presença do Espírito Santo, que nos cura em meio ao sofrimento. Como você vê no final do Romanos 5 diz, o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, se nós possamos ouvir o Espírito, nós reconheceremos e entenderemos reconheceremos e entenderemos o amor de Deus. É necessário ouvir o Espírito, é necessário termos tempo de solitude com Deus. Marca na sua agenda a partir de hoje. Coloca lá na segunda-feira, amanhã, para quem está vendo no domingo isso,
eu tenho tal horário, é meu tempo de solitude com o Senhor. Não importa o tempo de duração, comece com pouco tempo mesmo, mas tenha isso de domingo a domingo, é todos os dias. A solitude nos presenteia com uma amostra do que a gente vai ter na glória. Um dia chegará o dia que nós estaremos somente com o Senhor. Então, podemos viver um pouco dessas amostras no nosso tempo de solitude. Solitude é uma poderosa ferramenta para criarmos uma vida de oração. Simples, porém é difícil, como eu falei. Nos liberta da escravidão, das ocupações e preocupações e começamos a ouvir a voz daquele que faz novas todas as coisas. É o caminho para você realmente conseguir viver essa vida espiritual, para tudo não ser uma teoria, mas ser uma prática, para a santidade, para os frutos, dons, para a intimidade, para a transformação, para o reino de Deus vir sobre a sua vida e a vida daqueles que estão perto de você e longe também. É necessário você ter esse momento de solitude com o Senhor. E lembra, quem quer fazer, tenha um lugar só seu. Sabe, eu tinha um discípulo que ele ia para a área que seria tipo uma lavanderia na casa dele. Tenha um lugar só seu. Se você tem a possibilidade de ter o seu quarto, que bom. É um escritório ótimo. Mas seja fechado, só seu, você com Deus. Eu conheci uma pessoa que corria para o mato. E a pessoa encontrava Deus no mato, é verdade. A pessoa ia para o mato e ela ficava com Deus no mato. Beleza, mas precisa de um tempo dela para com o Senhor, não importa o local. Mas prepare esse lugar. E ainda mais que esse lugar esteja em ordem, sabe? Porque se você for para um lugar onde tem várias coisas para fazer nesse lugar, para arrumar, para organizar, vai ser muito difícil. Então, um lugar que pelo menos você tenha... O mato para mim não serviria. Porque eu ia ficar preocupado com bicho, com mosquito. Eu não ia conseguir ficar lá muito tranquilo, não. Então, vai para um lugar que você consegue ficar muito à vontade. Então, seja um lugar organizado, limpo. E apresente-se a Deus. Estou encerrando aqui a solitude e o mais importante que posso te falar é se apresente a Deus de mãos vazias mesmo. Apresente a Deus você nu. Apresente-se a Deus de uma maneira vulnerável. Sabe? Não queira ser útil ali. Se apresente de uma forma inútil mesmo. Sem nada para apresentar, sem nada para provar, sem nada para defender, sem nada para pedir. Se apresente diante a Deus, essa é a questão. Solitude não é uma videoração, ela nos leva a ver uma videoração, mas solitude é diferente. Se apresente sem nada diante a Deus, você não precisa nesse momento. Aí você vai conseguir aprender a ouvir a voz de Deus. Então não queira defender algo nem nada. Presente de mãos vazias. Dedique-se tempo à Bíblia, isso vai te ajudar muito. Lembra, a Bíblia, a principal forma de Deus falar com o homem, é necessário. Dedique-se tempo à oração, interceda pelas outras pessoas. Não tem uma receita certa para eu te passar, sabe? Leia a Bíblia tanto, depois ore tanto, faça um roteiro. Não vou te passar um roteiro. Listas de oração é uma coisa, agora um roteiro de todo o seu momento de solitude com Deus, não tem como. Então, se você quiser orar, pedir, interceder, ler a palavra, escrever uma meditação bíblica que você teve, ótimo. Mas o tempo de solitude é um momento que você está em silêncio, ao ouvir o Espírito Santo. É um momento que você está contemplando a obra de Jesus. Que ele seja diário na sua vida. E descubra a melhor forma de você fazer isso. Cada pessoa é de uma forma, entendeu? Descubra a melhor forma e persevere nela. Quanto mais tempo estamos em solitude com Deus, mais nós entendemos que Ele está sempre conosco. É bem simples. Quanto mais tempo você dedicar em solitude com Deus, quanto maior tempo, dias, meses, anos, mais você vai entender que Deus ele sempre esteve contigo. Isso é viver o secreto em todo lugar, em todo instante. Bom, essa é a primeira disciplina. A segunda é a disciplina de viver em comunidade. Essa vai ser um pouco mais rápido. E eu deixei ela por último, mas ela não é menos importante, não. Ela é muito importante. Algo que eu acredito na Igreja Secreta é que nós possamos crescer na doutrina e em devoção. Nas duas formas.
no conhecimento da palavra, no estudo da palavra, no entendimento da palavra, sendo cada vez mais uma igreja bíblica que vela pelos princípios e pelos direcionamentos bíblicos do que deve ser a igreja, do que nós devemos ser. Então, a Bíblia, ela é realmente honrada pelo seu papel em nossa igreja. É uma igreja com uma doutrina realmente forte. Só que também doutrina sem devoção acaba sendo um grande equívoco. Um grande equívoco. Na realidade, você não está compreendendo a doutrina como deveria entender, se não há devoção a Deus. Só que devoção sem doutrina é louco correndo na rua. Não tem direção, não tem sentido. Então, a doutrina é necessária porque ela vai nos direcionar a viver uma devoção intensa e saudável, com propósito. É o meu desejo para a Igreja Secreta e quem já faz parte sabe disso. Essa disciplina de solitude é importantíssima. Sem ela, você não vai conseguir desenvolver o ouvir o Espírito. Só que sem a disciplina da comunidade, você vai viver uma vida muito equivocada com Deus. Por isso que essa é tão necessária. Não tem como só ver uma vida de solitude. Se nós não entendermos o conceito família, lembra que eu falei agora há pouco no momento da generosidade? Se nós não entendermos o que é ser família, se nós não entendermos o que é cada um entregar o seu dom da sua parte, se nós não entendermos que não há uma comparação, mas há na verdade uma soma, nós não entendemos nada. Se nós conseguimos viver jejuns, tem pessoas que eu conheço que vivem uma vida de jejum, de oração, de estudo, muito boa, constante, regular, mas não vive uma vida de comunidade. Essa pessoa, ela, sinceramente, ela coloca em jogo seu crescimento em Deus, seu crescimento de quem é em Deus e seus propósitos aqui na Terra. A pessoa ela não consegue... É muito preocupante um crente maduro não desenvolver uma vida de discipulado na igreja. E tem pessoas que conseguem ter uma vida de solitude regular e não conseguem ver uma vida discipulada. Elas não conseguem servir a igreja. É algo momentâneo. O que a igreja parece para muitos sendo só um culto, uma reunião de domingo. E é muito mais do que isso. Então a disciplina da comunidade ela é tão importante quanto a disciplina da solitude. E tão difícil quanto. E a disciplina da comunidade é o que vai nos balancear para a gente agir corretamente, na intensidade corretamente da doutrina e da devoção. O prumo, a régua, eu não sei como é que chama aquela trena que mede nível, o que vai definir o nível correto da doutrina e da devoção é a comunidade, é a igreja. Então ela é muito importante. Por isso que é as duas que está aqui na última parte. Bom, Efésios 4:3 diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. João 17:21-23 diz: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. É evidentemente que a unidade, a familiaridade, essa ligação, essa codependência da igreja é necessária. Lembra? Codependência é necessária. Isso é fato. Eu poderia fazer uma série, e vou fazer ainda. Eu prometo, mas eu cumpro, mas eu demoro. Eu vou fazer uma série sobre a igreja. Eu queria, na verdade, fazer a série quando nós voltarmos a ter encontros presenciais. Mas eu acho muito importante esse tema e é extremamente bíblico. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Mas também, entenda, tem pessoas que eu converso e elas me expõem que algumas outras pessoas, ou elas mesmas, não acreditam muito na igreja. Que igreja é todo mundo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Entenda algo. Nós somos os templos se estivermos juntos. Realmente, um CNPJ pode ser não necessário. Só que é necessário uma comunidade de pessoas com um compromisso concreto de unidade, de responsabilidade, de satisfação
E aí, sinceramente, se você forma uma comunidade na sua casa de várias pessoas e constantemente vocês entendem esse seu compromisso de unidade, de responsabilidade, de satisfação, você formou uma igreja e não está sabendo que você formou, mesmo que tenha um CNPJ. Mas entenda, não tem como nós caminharmos sem essa comunidade. Sem alguém que é reconhecido como autoridade naquele lugar, sem essa pessoa ter outras pessoas para que também entregue, dê satisfações. A igreja, a estrutura, quando eu estou falando, não é a estrutura orgânica, não é a estrutura de um CNPJ ou de coisas que você possa ver na sua mente do que é a igreja, mas essa questão de nós pertencermos a um corpo, prestarmos conta a alguém, termos alguém para chorar ou rir, ou nos alegrar conosco, um grupo de pessoas que tem uma liderança que se importa em ensinar e nos levar a viver o reino de Deus na cidade. Isso é bíblico, e se isso não for vivido, a Bíblia está errada, é bem claro isso. Mas isso nós vamos ver um dia numa série. É um tema que me empolga. E por isso que eu velo tanto pela disciplina da comunidade, tanto quanto a disciplina da solitude. A solitude, ela não se mantém sozinha. Sem a disciplina da comunidade, a solitude não é reconhecida como se deve. A gente deve entender as pessoas como ferramentas de Deus para falar conosco também. E volto a dizer, se você for procurar o que você quer ouvir, você vai procurar num amigo, num conhecido, num colega. Você vai procurar várias pessoas, um pastor ali, um pastor aqui. Só que é necessário, volto a dizer, a importância da igreja. São relacionamentos constantes, regulares. Porque, por exemplo, quem aqui é menor de idade, mora com os pais, às vezes não concorda com a opinião do seu pai, mas seu pai é autoridade na sua casa, tem que obedecê-lo, tem que honrá-lo. E lógico, bíblico também. Aí você fala assim, não, eu não concordo com ele, eu vou procurar outra pessoa para me dar uma opinião, um outro pai aí, mas não tem como, você mora na casa desse pai, ele é teu pai. Essa que é a questão da igreja. Nós podemos achar várias opiniões, e achar a opinião que a gente quer em tudo. Tudo você vai achar. Vai no Google, vai no YouTube para você ver, tudo que você pensar, vai ter alguém dizendo. Tem pessoas que dizem que a Terra é plana. Você vai encontrar alguém que, se você concorda com isso, vai ter muitas pessoas que concordam com você. Só te recomendo que a disciplina da comunidade, ela é vivida por quê? São pessoas constantes, regulares. É bem diferente você ouvir a Deus de uma pessoa que te conhece, que convive contigo. Que, como igreja, nós devemos caminhar em uma revelação da palavra, no mesmo nível de intimidade do Espírito, mesmo propósito. Isso é fundamental. Isso vai fazer a nossa disciplina de solitude ser reconhecida como ela se deve mesmo, e não de uma maneira tão independente. Amizades, família, casamento, vida religiosa são lugares para a gente compartilhar vida e espírito. Todos os lugares que nós convivemos. Por exemplo, na igreja, muitos pastores falam assim, feche os seus olhos, eu já fiz isso, né? Feche os seus olhos como se ninguém estivesse a seu lado e busque a Deus. Isso é um grande equívoco. Por quê? Se a gente está lá, é para estar com pessoas, então não é para ignorar. Não, realmente, lembra da pessoa do seu lado. Sabe aquela mania de apagar a luz e fingir que está sozinho? Não, na tua casa é o seu momento de solitude. Ali, não estou falando que quem faz isso é errado, tá? Por favor, não estou criticando, mas entenda que é um pouco equivocado. Que na realidade, ali é o momento que a gente deve realmente valorizar aqueles relacionamentos, aquelas alianças que nós temos com aquelas pessoas. A disciplina da comunidade é de vital importância para que nós possamos ouvir o Espírito Santo como se deve. Só a vida de solitude sozinha, a voz do Espírito Santo pode não chegar tão afinada ao seu ouvido, ou pode chegar com diversas máculas e acréscimos, onde se você viver essa disciplina da solitude, disciplina da comunidade, a voz do Espírito Santo vai chegar muito mais perfeita a você. Então, toda vida coletiva é uma forma de se manifestar a presença do Espírito Santo. Então, valorize as pessoas. Compatibilidade e atratividade não deve definir comunidade. Olha, você não vai conseguir estar numa igreja que aquilo que você gosta, as pessoas vão gostar também. Ah, não, eu quero me relacionar com tal pessoa porque eu tenho afinidade com ela. Meu irmão, como igreja, nós não devemos pensar assim. Porque senão, só aquilo que você gosta de conversar, eu gosto de política. Então eu vou ser só amigo de quem conhece política. Tô lascado, quase ninguém conhece. Verdade.
meu nicho de convivência vai ser mínimo. Ah, mas não, tem muita gente no Brasil, mas e tem muita gente na igreja, assim. Se a gente definir o nosso nível de relacionamento com as pessoas, daquilo que as pessoas são compatíveis a nós, gostam, pensam da mesma forma, meu irmão, isso é contrário à disciplina da comunidade. Então, se esforce e se relacione com pessoas que pensam diferente, que gostam de coisas diferentes de você. Assim como o esforço é necessário na disciplina da solitude, ele é necessário na disciplina da vida coletiva. Então a gente deve se envolver com as pessoas diferentes de nós. E a nossa base sempre deve ser Deus. E seja intencional, se esforce. Somos filhos do mesmo Pai. Não há competições, não há rivalidades. Ah, Pedro, mentira, na igreja, o lugar que mais tem competições, mais tem rivalidades. Não deveria, não deveria. E sinceramente, se tem no secreto, vamos parar com isso aí. Não estou sabendo que tenha, mas se tiver, pode parar, não inventa não, que aqui não vai ter. É verdade, sinceramente, não estou sabendo de nada. E se souber, eu vou ser o primeiro a repreender isso. Isso não deve ser tolerado, isso não deve ser aceito numa família espiritual. Estou sendo bem sincero. Muitas igrejas, elas conviveram com isso. Existem rixas ali de anos, competições de anos. Isso é ridículo. Isso é falta de entendimento bíblico, falta de uma vida de solitude e falta de uma vida saudável de coletividade. Então, não é assim que nós pensamos aqui na igreja. A gente deve celebrar, trabalhar, brincar, tudo isso juntos, com o único propósito de revelar Jesus às outras pessoas, de fazer Deus conhecido às outras pessoas. E é isso que nos une, e é isso que nos faz nós amarmos. Entenda algo. Se o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, esse é o nosso primeiro e maior mandamento. Então, sinceramente, o que vai nos ligar, o que vai nos aliançar vai ser Cristo. Ah, sem Cristo, então você não se importa com outra pessoa? Não, eu me importo, sinceramente. Minhas amizades, mesmo que não haja Cristo, há amizades. Só que, sinceramente, o primeiro e maior mandamento é o que mais importa. Então, por ele, eu vou viver a disciplina da comunidade. Não é uma questão que eu goste ou não goste. Como eu te falei, essas duas disciplinas são as mais importantes e as mais difíceis. E se você não for intencional, se esforçar para viver elas, você não vai conseguir. Você vai ter que precisar disso. Mas é Deus que faz, é um dom de Deus, concordo. A vida espiritual é um dom de Deus. Só que você não precisa esperar de uma forma passiva que esse dom de Deus ocorra de qualquer momento, de uma forma natural. Então abra o seu coração, sirva as pessoas à sua volta. Sirva. Você tem algo que só você tem, então sirva elas. Sabe, não crie problemas, limites entre você e outras pessoas, principalmente na sua comunidade religiosa, que aqui eu me refiro à igreja secreta. A disciplina da comunidade é uma disciplina de oração, pois nos faz alerta à presença do Espírito Santo. Pode parecer estranho, mas no secreto nós vivemos também em comunidade. Então, quando você escuta alguém, quando você vê alguma coisa, essa circunstância, essa intimidade, essa vida na vida, nos faz cada vez mais entendermos o que é oração, o que é ouvir a Deus. Comunidade não significa literalmente estarmos fisicamente juntos, porque hoje, por exemplo, nós não estamos com culto presencial, mas nós estamos vivendo disciplina de comunidade ainda. Então se preste a ligar, mandar mensagem, orar por alguém, da maneira que você pode, se envolva, participe. Tem os PS, que são os pequenos secretos. Se envolva da forma que você possa, até um dia nós possamos nos ver novamente. Aí nós vamos poder viver essa disciplina de uma maneira mais intensa. Podemos então viver a comunidade mesmo estando sozinhos. Então, interceda, se importe, se lembre das outras pessoas. Algo que eu tenho muito receio durante essa pandemia, não só a nossa igreja, lógico, mas todas as igrejas foram afetadas. E elas tiveram uma vivência menor nessa disciplina. E isso é muito ruim. Fico muito preocupado com os resquícios que isso pode resultar em algumas pessoas. Aqueles que já estavam meio... Sinceramente, eles não enxergavam às vezes, mas já estavam meio desanimados, meio muito barulho já, não estavam ouvindo o Espírito Santo, já tinha muito barulho. Eles simplesmente se revelaram que eles realmente não estavam ouvindo e o barulho era muito alto. E nesse momento dessa disciplina ser tão difícil de ser aplicada, eles estão revelando que aquilo que já tinha dentro deles.
Outros não, outros já estavam muito intencionais em ouvir o Espírito, talvez até com essa pandemia esteja até ouvindo a mais. Mas fico muito preocupado. Muitas pessoas não. Todas as pessoas precisam da disciplina da comunidade. Só que para algumas é de vital importância. Vital importância. Hoje eu estava lendo um texto sobre que as crianças não estão indo mais para a igreja. Isso no mundo inteiro. E nas igrejas, as igrejas bem desenvolvidas tal, elas têm ferramentas de ministração às crianças, dependendo da idade. E são incríveis. Não é uma creche, não. É realmente um culto infantil, um culto adolescente, que seja. E realmente agora elas não estão indo para a igreja. E agora volta ao entendimento que o maior responsável por expressar e ensinar Cristo a elas são os pais, não é a igreja. Já notou isso? Então a disciplina da comunidade está revelando também necessidades que os pais tenham de discipular os seus filhos e não colocar esse papel na igreja. Igual o professor de colégio. O professor de colégio ensina, né? Não cria nem educa ninguém. Mas tem muito pai que manda para a escola para o professor educar a criança. Então, a igreja não é a função dela formar Cristo nas crianças. A função delas é a igreja. Como é a função do marido santificar a sua esposa. Mas Pedro, a igreja não serve a criança, a igreja não serve a esposa, a igreja não serve o marido, serve todo mundo. Mas a função do marido é santificar a sua esposa. Que quando você estiver na glória, Deus fala assim, mostre-me suas mãos e você possa ver frutos, que você, marido, foi uma ferramenta de santificação à vida da sua esposa. Que quando ela casou com você e pela convivência contigo, ela se tornou mais santa e mais íntima de Deus. É tua responsabilidade. Mulher, é tua responsabilidade edificar a sua casa. Não coloque toda a responsabilidade sobre a igreja, sobre a liderança da igreja. Mesmo que a liderança da igreja, vai auxiliar e vai servir todo mundo. Disciplina da comunidade. Lembra? Não é só na igreja, mas nas casas, em qualquer lugar. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles estavam como? Juntos. Lembra? Juntos, trancados e com medo também. E foram libertos daquele momento, cheios de coragem em direção ao mundo. Já notou? A disciplina da comunidade foi vivida aqueles discípulos, o Espírito Santo sobreveio sobre eles. Estavam cheios de medo, trancados numa casa. Quando o Espírito Santo sobreveio sobre eles, eles saíram da casa cheios de coragem em direção ao mundo. A disciplina da comunidade faz acender a chama de propósito, de missão que a igreja tem. Às vezes, meu irmão, eu fico tão triste. Você não consegue falar de Jesus nem pro seu cachorro. Para ninguém. Eu fico um tanto, eu tô rindo aqui de nervoso, porque eu fico muito triste com isso. Tô rindo por causa do cachorro, na verdade. Entenda. Quando você pega esse vídeo do YouTube e manda para alguém, você está, sinceramente, espalhando semente, anunciando o evangelho. Quando você compartilha algo, por exemplo, é sério, coisas simples assim, você compartilhar um vídeo, quando você compartilha uma postagem de Instagram da igreja, de um versículo. É sério, coisas simples assim. Você está, sinceramente, está pregoando o evangelho, está pregoando a Bíblia. Isso é o mínimo, né? Isso é ridículo. Mas o que eu quero que você entenda é que eu desejo que venha o entendimento dentro de você que Deus ele quer usar você para anunciar o evangelho às pessoas que você convive. De você falar desse evangelho, viver esse evangelho. Isso é essa vida espiritual, essa vida de santificação, de frutos. Só que essas duas disciplinas, a da solitude e a da comunidade, são muito necessárias para que isso ocorra. Como aqueles discípulos foram em direção ao mundo para anunciar o evangelho. Quando o espírito de amor nos une em comunidade, nenhuma distância de tempo ou lugar pode nos separar. Espero realmente, quando nós voltarmos presencialmente, nós sejamos melhores e mais íntimos do Espírito. Amém? É isso a palavra e é isso como nós possamos viver essa vida espiritual. Nos esforçando e nos dedicando à disciplina da solitude e à disciplina da comunidade. Entenda algo. Se caso você deseja viver isso e quer viver isso, se esforce em se aplicar a essas questões.
se você não haver aplicação nessas questões, eu te dou a triste notícia que talvez a sua vontade não seja real. E é meu dever de fazer pensar sobre o seu novo nascimento, de fazer pensar sobre o seu relacionamento com Deus. Você deve reavaliar. Então, se esforce na sua medida, comece pouco e vá desenvolvendo, mas faça algo. Faça algo nesses dois sentidos. E não é nenhum nem o outro, é os dois. Se você tem pessoas que na disciplina de solitude, elas são muito mais tranquilo para elas, outras na disciplina da comunidade é muito mais tranquilo. Nós precisamos das duas disciplinas. Não só delas, como tem muitas outras, mas vamos nos atentar a elas. Então, é por essas duas disciplinas que a gente vai conseguir encontrar esse espaço para Deus dentro de nós. Pela disciplina da comunidade, a gente descobre um espaço para Deus na nossa vida coletiva e na solitude dentro de nós. E esses dois espaços, eles se completam. O espaço dentro de nós e entre nós são os mesmos, por que pareça. Quando na solitude você vai descobrir um espaço dentro de você para Deus. E na vida da comunidade você vai descobrir um espaço nessa vida coletiva para Deus. E esse espaço é o mesmo, ele é necessário. Isso vai remover o que nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo. Deus fala sempre conosco, lembra isso, de dia, de noite, no trabalho, na casa, até no lazer, na alegria e na dor. O Espírito Santo está sempre ativamente presente falando conosco, que nós possamos ser mais íntimos dele. Quando ouvimos a voz de Deus na solitude, iremos ouvir a voz de Deus na vida coletiva. Quando ouvirmos a voz de Deus na vida de companheiros humanos, ouviremos também a voz de Deus na nossa vida de solitude. Vida incessante de oração não é definida pelas orações que fazemos, mas é definida pela sensibilidade que temos em ouvir a oração que o Espírito Santo faz por nós. Volto a repetir. Vida incessante de oração não é definida pelas orações que fazemos, mas é definida pela sensibilidade, a oração do Espírito dentro de nós e entre nós. Amém? Bom, meu grande desejo é que nós possamos viver esse tempo de vida de solitude e vida também de coletividade, essas duas disciplinas. A vida que eu achava que eu não poderia viver com Deus, hoje eu acredito que eu posso, e às vezes eu falho em viver, e eu volto a lembrar essas duas disciplinas. E elas são de vitais importância para mim. Quando eu vivo com as pessoas da igreja, sirvo e sou servido, quando eu estou em solitude com Deus, ali novamente a minha esperança de viver essa vida espiritual se acende e permanece. Que eu acredito que seja assim para você também, para todas as pessoas. Amém? Se encerramos mais um encontro e eu não sei se você acompanhou, mas hoje, não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas nesse domingo agora de julho, deixa eu ver que dia vai, dia 21/6, vai ser transmitido esse encontro, às 5 da tarde. A gente iniciou um jejum e a gente vai fazer esse domingo até o próximo sábado. Semana inteira de jejum, fica a sua escolha e fica meu convite, meu apelo a você fazer junto com a gente. Esteja em oração, esteja em jejum conosco. Qual é o propósito? Que as pessoas possam viver essa vida espiritual. Que as pessoas da igreja consigam viver essa vida espiritual. Que elas consigam ser cheias de coragem, cheias de santidade, frutos de dons, de intimidade. Que a voz do Espírito Santo seja cada vez mais audível. Que nós possamos ver essa intimidade do Espírito Santo, que nós ainda não nos apossamos. E que essa semana nós possamos juntos, como igreja, como casa de oração, estar juntos, orando e jejuando por isso. Sabendo que tudo isso é um dom de Deus. Tudo isso é um dom de Deus. Mas nós estamos nos esforçando em buscar o seu reino em primeiro lugar. Sabendo que todas as coisas serão acrescentadas. E todas essas coisas é o conhecimento e o amor dele por nós. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor Deus, eu oro, Pai, sobre cada pessoa, sobre cada lar, cada família e cada coração. Cada um é tão diferente do outro, cada um é tão limitado e tem tantas dificuldades que só o Senhor conhece, só o Senhor sabe.
O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida realmente. Eu queria que cada pessoa que estivesse ouvindo essa oração, Pai, ela recebesse do Senhor um conforto de que esse dom, de que essa vida espiritual é o Senhor que vai entregar, é o Senhor que vai fazer. Mas que cada um se levantasse em esforço e em busca, para que nós possamos cooperar junto a Ti, dessa vida que o Senhor pode nos dar. Que nós possamos ver dias de maior intensidade, de maior amor, de maior entrega, de maior sacrifício, de maior renúncia, de maiores frutos, de maiores dons, de maior revelação. Que o Seu reino venha, Jesus. Obrigado por tudo. Amamos o Senhor. Amamos o Senhor. Nós possamos amar o Senhor acima de tudo. E primeiro que tudo. Em Teu nome oramos. Amém. Bom, fico muito feliz pela sua companhia e que Deus te abençoe. Ótima semana.